Olá, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite de fazer essa aula para vocês sobre o câncer gástrico. Meu nome é Leonardo Emílio da Silva, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O câncer gástrico é um conjunto de fatores que determinam a ocorrência de uma doença séria, grave, que tem uma alta taxa de letalidade, de mortalidade, e que mesmo com os avanços no conhecimento da parte da genética, da parte do bom diagnóstico, nós vamos ver na nossa aula, continua ainda com os resultados ruins de pós-operatório, os resultados ruins de pós-tratamento. A incidência hoje, aproximadamente, ela é maior nos países, nos países orientais. Se a gente pegar hoje aí, em Singapura, por exemplo, tem mais de 300 mortes por ano por pacientes causados por câncer de gástrico. 1 a cada 100 chineses vão desenvolver a doença ao longo da vida, então é 1% de incidência na população chinesa, é alto, e a sobrevida em 5 anos ela é abaixo de 30%, então menos de 1/3 dos pacientes, quase 1/4 dos pacientes apenas, consegue ter uma sobrevida por mais de 5 anos. Então, é muito importante que nós saibamos que o diagnóstico, obviamente, quanto mais precoce possível, quanto mais não retardado feito, não deixando passar para uma doença avançada, melhora a evolução. Sabemos que os fatores preventivos, como a profilaxia, como manutenção do peso, dieta adequada, frutas, evitar o cigarro, evitar o excesso da bebida, especialmente hoje, com o advento do tratamento específico do Helicobacter pylori, que é um grande fator que predispõe à formação do câncer gástrico, são fatores que são cada vez mais pleiteados pelos médicos e por quem trata a doença, no sentido de evitar a ocorrência do processo que é o câncer gástrico, uma vez que, apesar, eu vou repetir, de todos os avanços tecnológicos, todos os avanços no sentido diagnóstico, continua tendo uma alta taxa de letalidade e de mortalidade. Vamos falar sobre os aspectos epidemiológicos, né? Na epidemiologia mundial, em 2020, nós tivemos um total de 1 milhão de casos, mais de 1 milhão de casos de câncer gástrico no mundo inteiro. É assustador. Se a gente for pensar no mundo inteiro tendo essa condição, é quase que a população da nossa, é mais do que quase a população da nossa cidade de Goiânia, que é de 1 milhão e 200 milhões e 300 mil habitantes, por ano de mortes por câncer gástrico, nessa história toda. E a mortalidade desse paciente, nessa condição toda, você pegar de 1 milhão 768 mil morreram por câncer gástrico. Olha como isso é alto, mais de 2/3 dos pacientes vieram a falecer em razão de ter um câncer gástrico. Então, é uma doença de uma extrema gravidade, de uma extrema invasão, de uma extrema agressividade que determina situações muito críticas. Como eu disse para vocês, quanto mais próximo do leste asiático, quanto mais próximo da China, do Japão, da Coreia, da Mongólia, a gente tem uma incidência maior de pacientes com portadores de câncer gástrico. Se a gente pegar na Mongólia, dá quase 30 pacientes por cada 100 mil habitantes. No Japão, também 30 por cada 100 mil. Coreia, também alguma coisa próxima de 30 por cada 100 mil habitantes da população. Então, uma incidência muito alta, existe um fator genético muito grande, mas também tem fatores comportamentais alimentares que induzem também a formação direta de uma epigenética, de uma estimulação de um gene que venha formar esse câncer gástrico. As menores taxas de incidência foi descrita na África e na América do Norte, também por fatores genéticos, fatores sanguíneos nessa história toda. A China, a gente tem quase que a metade dos casos de câncer gástrico precoce, de câncer gástrico não precoce, de câncer gástrico de uma maneira geral, no mundo, vem da China. Uma taxa ajustada de cada 20,6 para cada 100 mil habitantes em 2020. Ocorre mais frequentemente em homem, na proporção de quase que 2,5 homens para cada mulher, então é uma doença mais prevalente no homem, e alguns fatores relacionados como o fumo, como o uso do álcool e como também uma dieta desregrada e obesidade, favorece essa condição de ser mais incidente e prevalente no homem. Nacional, aqui na nossa epidemiologia no Brasil, nós temos aqui os dados do Instituto Nacional do Câncer de 2020 e 2021, são dados novos, nós temos aí em torno de 21.500 novos casos por ano no Brasil de câncer gástrico, sendo que a proporção é de 13 mil homens para cada 7 mil mulheres, ou 8 mil mulheres nessa história toda. O risco estimado é em torno de 12 para cada 100 mil habitantes nos homens, e de 7 para cada 100 mil habitantes nas mulheres. Nós tivemos aí 9.200 óbitos em 2020,
Mortalidade alta, porém, ela está em declínio no nosso país, graças a Deus. Através da melhoria do diagnóstico nas últimas décadas e a melhoria também nos resultados do tratamento também na última década, né? Uma associação, um tratamento combinado que vem sendo feito, especialmente quando se relaciona o tratamento com a quimioterapia e a cirurgia em associação de um com o outro. Então, essa é uma condição muito interessante que nós temos que ver e, nesse sentido, nesse cenário, nós temos algumas... Alô? Nesse sentido, nesse cenário, estão ouvindo? Nesse sentido, nesse cenário todo, nós temos essa epidemiologia nacional aqui, nós temos que é o terceiro tipo mais comum de câncer dos homens, né? Então, é uma incidência alta, e o quinto mais comum entre as mulheres, sendo que o adenocarcinoma é responsável por 95% dos casos, e os linfomas em 3% dos casos. Os principais fatores de risco, como nós já dissemos, obesidade, tabagismo, antecedentes familiares de neoplasia gástrica, o H. pylori, a presença da infecção do H. pylori, e lesões precursoras, como uma gastrite atrófica e as metaplasias intestinais, que ainda se discute muito a sua presença ou não na gênese da formação do câncer gástrico. Quando nós analisamos também, do ponto de vista epidemiológico, no contexto de apresentação clínica da doença, né, o aumento da incidência do câncer da cárdia é ruim, porque existe, na prevalência hoje, nós tivemos um aumento muito grande do câncer da cárdia e uma redução do câncer das lesões distais, são lesões do antro, do corpo, do canal pilórico. Por quê? Porque geralmente tem um prognóstico pior. Principalmente por quê? Porque são diagnosticadas num período mais avançado. Então, quando o doente manifesta sintoma, a doença já está mais avançada, que é a disfagia, ou dinofagia, né, ou mesmo até a mesma afagia com perda de peso importante, faz com que esses doentes demorem a procurar assistência médica e quando procuram já tem uma doença muito avançada e, obviamente, o seu prognóstico é pior, né? Do ponto de vista prático, o câncer da cárdia, ele é diferente do câncer de estômago, né, do ponto de vista de etiologia, de gênese e de prognóstico. Geralmente está associado com a obesidade, e então nós temos aí uma grande situação. Como a obesidade é uma pandemia mundial, já desde sempre, principalmente nos últimos 10 anos, e a obesidade hoje já é a principal causa de morte evitável no mundo, principalmente pelas suas comorbidades, aqui está uma das comorbidades inerentes à obesidade e que aumenta a taxa de mortalidade que possa ser relacionado ao câncer, na formação do câncer da cárdia, que tem pior prognóstico do que os cânceres distais. Lembrando que a proporção vem aumentando em relação ao câncer da cárdia com relação ao câncer distal. Será a associação com a obesidade? Talvez sim, porque a obesidade não deixa de crescer no mundo afora. Aspectos clínicos, nós temos hoje a classificação, hoje não, já existe algum tempo, né, da Associação Japonesa de Cirurgia do Estômago, Cirurgia Gástrica, que é o TNM, onde o T é o tamanho e a profundidade do tumor, o N é o número de linfonodos comprometidos, e o M, na verdade, nós temos a presença de metástases ou não nessa condição. Então, em cima desse TNM, nós fazemos a nossa classificação, o estadiamento da doença, no sentido de determinar o melhor tratamento e, além do mais, o prognóstico desse paciente. A evolução, nós temos o TNM para tumores malignos, esse aqui é da União Internacional do Controle do Câncer, que é uma publicação que quase sempre acontece anualmente e que tem sempre uma atualização de novas diretrizes, determinando novos guidelines para poder determinar como é que seria a melhor classificação dos tumores, né? A última que nós temos aqui é de 2016, e lá nós temos, além da classificação, para saber qual é o estadio da doença, que é o TNM, nós temos alguns diagnósticos para fazer esse estadio da doença. Então, dentro dos exames, o que é necessário sempre? Nós fizemos uma divisão aqui muito clara, até para que vocês tenham uma visão muito determinada disso, nesse primeira parte aqui, vocês estão vendo o que é sempre necessário, né, que a gente está vendo aqui, que é a endoscopia digestiva alta com biópsia, sempre necessário, marcadores tumorais, o CEA, que é o antígeno carcinoembriogênico, o CA 72.4 e o CA 19/9.
A tomografia computadorizada de abdômen, sempre necessário. Tomografia computadorizada de tórax, sempre necessário. E a videolaparoscopia, sempre necessário, no sentido de avaliar a disseminação peritoneal da doença. No tratamento seletivo, o que a gente tem que pensar que não é necessário você fazer sistematicamente para todos os pacientes. Então, está aqui a ultrassom de abdômen, a ultrassonografia endoluminal, que é o ultrassom endoscópico, que você passa o endoscópio na ponta do aparelho de endoscopia, tem o ultrassom, que nem sempre é possível e, na verdade, nem sempre é necessário. Geralmente nós fazemos para lesões precoces, para ver o nível da profundidade, para ver se é possível se fazer um tratamento endoscópico para uma ressecção endoscópica, a depender da profundidade da lesão. O raio-x de esôfago e estômago duodeno não precisa ser solicitado, assim como o raio-x de tórax também não precisa ser solicitado. O ultrassom transoperatório vai depender se você tem ou não suspeita de metástase ganglionar, imagina, você está operando, você põe lá um aparelho em cima do fígado, em cima da parede do reto peritônio, para identificar gânglios ou alguma metástase hepática que seja. Então, a ultrassom transoperatória seria só em casos seletivos. E quais são esses casos seletivos? São casos em que você tem dúvida se há a presença ou não de linfonodos ou de gânglios ou de mesmo metástase hepática profunda no fígado. Ficou na dúvida na tomografia, ficou na dúvida no intraoperatório. Se houver a possibilidade, se houver a presença, fazemos ultrassom intraoperatório. A cintilografia não usamos, já foi usada no passado, assim como o PET-CT também não é indicação precisa para todo o paciente, no sentido de buscar o diagnóstico e, na verdade, o estadiamento. Então, como mensagem, guardem que esses primeiros exames são os exames em que sempre fazemos e devem ser necessários para não onerar o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, fazer com que o paciente tenha uma perda de tempo na tentativa de fazer exames desnecessários para poder fazer o estadiamento. Então, vamos lá. Nesse sentido, nós temos ali a endoscopia, obviamente é uma visão direta da lesão, onde se faz a biópsia e faz o diagnóstico etiológico, lembrando que 95% são os adenocarcinomas do estômago, mas é importante que nós saibamos disso, mesmo porque o tumor da cárdia, ele pode ser um tumor do esôfago com invasão da cárdia, ou um tumor de estômago com invasão do esôfago. Lembrando que os tumores de esôfago mais comum é o carcinoma espinocelular, e o do estômago é o carcinoma, é o adenocarcinoma. E, na verdade, a maioria dos tumores de cárdia são tumores de estômago com invasão da cárdia, não o contrário, de esôfago com invasão da cárdia. O CEA, que é o antígeno carcinoembriogênico, dentro daquela história que eu falei para vocês, que é um dos que precisa ser pedido, ele avalia a profundidade da invasão. Então, o CEA alto, ele mostra que essa lesão está profundamente invadindo as paredes do estômago nessa condição. Da mesma forma, o CA19/9, isso são exames de sangue, nós fazemos, são marcadores tumorais. A presença de metástases linfonodal, quando ele estiver aumentado, ela é muito frequente. Então, o CA19/9 presente alto, deve ter metástase linfonodal. O CEA presente alto, tem uma lesão profunda e provavelmente avançada de estômago. É mau prognóstico, na verdade, em ambos os casos. Então, ambos correlacionam com metástase linfonodal, com risco de ter já o N associado no nosso estadiamento, e a sobrevida em pacientes com CEA normal é significativamente melhor. Então, os pacientes que têm o antígeno carcinoembriogênico normal na avaliação pré-operatória, eles têm uma sobrevida melhor. Obviamente, por quê? Porque provavelmente não tem uma lesão profunda e provavelmente não tem comprometimento linfonodal associado. Mas todos os marcadores são importantíssimos, não só no sentido de avaliar o prognóstico, mas também no sentido de fazer o acompanhamento desse paciente. Nós vamos fazer uma terapia neoadjuvante, por exemplo, fazer uma quimioterapia antes, uma radioterapia antes, ou mesmo operamos o paciente, são fatores de avaliação no sentido de que esse paciente possa ter não recidiva da doença, ou até mesmo uma doença que não foi tratada adequadamente por ressecção imparciais ou até mesmo por um insucesso no tratamento da quimioterapia. Dentro dessas histórias ainda que a gente está falando sobre os fatores de prognóstico, né, dos pacientes com CEA, o CA19/9, o CA72.4, nós estamos aqui falando e vamos só reforçar. Esse é um trabalho que foi feito, foi publicado em 2001 na revista de Biologia Tumoral, e a gente vê que tanto o CA
72.4, como CA19/9, como CEA, são indicativos de doença metastática, são indicativos de lesões avançadas e são indicativos de lesões linfonodais positivas. Então, dentro da nossa classificação inicial que nós falamos, que é o T, que essencialmente ele vai ser visto pela tomografia, pela endoscopia, pela tomografia e pelo ultrassom endoscópico, pelo N, que ele pode ser visto pela tomografia e pela laparoscopia e também, principalmente, pela presença dos marcadores, e o nosso M, que são as metástases, que tem uma decisão muito clara aqui no sentido de avaliação do CEA. Nesse sentido, na análise multifatorial, esses doentes que têm o CA19, o CA72.4 nesse trabalho, mostrou que os pacientes que têm uma elevação desse marcador no pré-operatório têm maior risco de morte por câncer ao longo da sua vida, num curto espaço de tempo, em menos de um ano de pós-operatório. Então, são fatores importantíssimos de avaliação no pré-operatório. São exames de sangue, que hoje, com essa questão de globalização de funcionamento de laboratórios, qualquer laboratório consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila na beira do leite, inclusive o Sistema Único de Saúde. Esse foi um trabalho feito por um grande amigo, Flávio Tomazig, de Curitiba, daqui de Curitiba, tem inclusive o hospital que nós estamos hoje ministrando o curso de robótica, aqui para novos alunos, médicos, obviamente, e que mostra aqui uma comparação clara de pior prognóstico nos pacientes que têm o CEA alterado no pós-operatório. Então, ele mostra aqui que a presença do CEA é muito alto no pré-operatório, que são esses aqui, ó, alterado, 66, só 26% dos pacientes sobreviveram. Dos pacientes que tiveram CEA baixo, com 33,8%, 73% dos pacientes sobreviveram no pós-operatório. Então, quanto mais alto o CEA, pior o prognóstico. Da mesma forma, o CA 72.4, mostrando da mesma forma que quanto mais baixo, melhor a sobrevida, quanto mais alto, pior a sobrevida no pós-operatório. E, dentro da mesma história, o CEA mostrando a possível presença de carcinomatose, que seria a disseminação peritoneal da doença, que está aqui, ó, sem carcinomatose com CEA baixo, com carcinomatose com CEA alto, que está aqui, desculpa, estão nesses pacientes aqui, com CEA normal, 41, sem carcinomatose, e quase 58%. Quando a gente tem o CEA alterado, olha só, 76% dos pacientes que tiveram CEA alterado tinham carcinomatose presente, tinham disseminação da doença ganglionar, peritoneal e até mesmo metastática à distância para pulmão e outros órgãos. Então, isso é muito importante porque os marcadores são fundamentais nessa avaliação pré-operatória. Daqui da mesma coisa, mostrando que a presença do CA 72.4 tem uma incidência maior de risco de carcinomatose na avaliação pré-operatória para esse doente e que implica, na verdade, ausência de necessidade de tratamento cirúrgico, pior prognóstico e pior resposta também às quimio e radioterapias neoadjuvantes que possam ser feitas para esses pacientes. Os marcadores tumorais, pegando uma ampla revisão de 75 até 2017, que a gente que eu fiz especificamente para essa aula de vocês, a gente mostra que nenhum desses marcadores mostrou altos níveis de sensibilidade ou especificidade para detecção precoce. Isso é ruim, né? Você pensar se tivesse um marcador sanguíneo, você fala, opa, ele começou a mostrar, é uma doença precoce. Na verdade, ele mostra, doença avançada, mostra disseminação ganglionar, mostra doença profunda e mostra pior prognóstico desses pacientes. Então, para diagnóstico precoce, não tem nenhuma conclusão claramente definida, infelizmente. Então, hoje, a melhor condição clínica desses pacientes é investigar os pacientes que têm história familiar presente, presença do pylori, pacientes fumantes, pacientes obesos, não esperar ter sintomas para que se faça uma investigação precoce através, basicamente, de uma endoscopia digestiva. Então, os marcadores tumorais, eles não são de bom resultado para avaliação inicial ou para avaliação do câncer precoce, e sim para avaliação da doença avançada, e aí no sentido de classificação do N e do M, daquela nossa consideração do TNM no pré-operatório, no pré-tratamento desses pacientes. Existem os biomarcadores dos câncer gástrico, né, na verdade, nessa história toda, eles estão sendo utilizados e vão evoluindo muito, na verdade, a gente mostra que tem mais de 100 marcadores moleculares que são relacionados e são alvos de novos estudos, no sentido de buscar o diagnóstico precoce
da doença do câncer gástrico, seria interessantíssimo se a gente conseguisse fazer um mapeamento genético desses pacientes, e isso já está evoluindo através desses biomarcadores, para saber quais são os pacientes que teriam a predisposição maior de ter uma formação do câncer gástrico, ou até mesmo o início do câncer gástrico precoce através de exame sanguíneo, o que ainda não está pronto, mas seguramente isso está no caminho, e provavelmente alguns dos senhores podem ser até os responsáveis pela descoberta dessa situação, ou até viver essa realidade, na qual nos próximos 10, 15 anos, eu não tenho dúvida nenhuma, que isso está próximo de acontecer no nosso cenário atual de vivência no câncer gástrico. A tomografia com emissão de pósitrons no pré-operatório, né, a gente usa muito pouco, na verdade, ela não funciona muito bem, né, tem essa condição de avaliação, na fase inicial, ela pode ver linfonodos comprometidos e ver metástase, mas quando a gente faz um prognóstico desses pacientes na fase inicial, quase sempre a gente faz uma videolaparoscopia que consegue ver adequadamente o que esse paciente já fez. Então, pode só onerar o paciente em custo e não dar tanto resultado. Da mesma forma, as diretrizes da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, a gente consegue ver que quando que se indica o PET-CT, que é aquela tomografia que nós fazemos um marcador para poder ver um sinalizador de, eventualmente, de lesões metastáticas em outro local, né? Então, primeira coisa, a gente usa o PET-CT em casos selecionados, não é para todo o paciente. Tem muita gente que fala, não, pede uma tomografia de abdômen, tomografia de tórax, marcador tumoral, parará, e um PET-CT. É caro, é oneroso, não é um exame que tem uma facilidade de se marcar, mesmo na rede privada, mas é um exame que demora um certo tempo e pode atrasar o tratamento do paciente. E quanto aos tumores proximais, que são exames da cardia, ele tem o melhor benefício é para esse tipo de tumor, o PET-CT, para avaliação de tumores da cardia, que é o que está crescendo na nossa população atual, talvez até mesmo pela incidência maior da obesidade nessa história. Então, é um exame de sensibilidade menor do que a tomografia, quando usado isoladamente na detecção de lesão peritoneal. A tomografia é melhor para ver esse tipo de lesão do que o próprio PET-CT. E, ao mesmo tempo, é uma lesão muito cara, um exame muito mais caro do que uma tomografia, então a gente deixa para casos selecionados. Tumores de cárdia, que a gente está fazendo uma lesão nesse sentido, querendo avaliar se tem ou não comprometimento linfonodal, nós fazemos a associação do PET-CT para tumores de cárdia, quando exclusivamente tumores de cárdia, não pensando em tumores do antro, do corpo, e nem do anel pilórico, e nem do fundo gástrico. Em relação à videolaparoscopia, ela pode ser usada como método de avaliação diagnóstica também, dentro da classificação TNM, e o objetivo primário aqui nessa história toda, ela é muito necessária, no sentido da quimioterapia neoadjuvante. O que é a quimioterapia neoadjuvante? Aquela que se faz como uma forma prévia ao tratamento cirúrgico, no sentido de fazer uma redução citovolumétrica, ou até mesmo do tamanho do tumor, no sentido de favorecer o tratamento cirúrgico, melhorar as condições cirúrgicas desses pacientes nessa condição. Então, ela, no estadiamento do câncer gástrico, ela é muito útil na detecção de metástases peritoneais, com uma boa precisão. É um exame cirúrgico, mas de mínima invasão. Hoje nós podemos usar óticas de 5 milímetros, se faz uma anestesia geral, põe o doente na mesa de cirurgia, faz uma distensão do peritônio e passa uma câmera e filma toda a cavidade peritoneal, objetivando buscar uma condição nesse sentido, mostrando que a laparoscopia é muito mais segura e muito mais evidente, no sentido de ter uma maior sensibilidade na detecção de metástases eventualmente que são ocultas, que podem estar por trás de alguma gordura peritoneal, do grande aumento, do pequeno aumento, da própria borda hepática, e que a tomografia muitas vezes não vê. Então, ela é muito interessante, que ela pode fazer dentro desse sentido, retirar a lesão para fazer citologia, pode pegar o lavado peritoneal dessa condição e mandar para estudo, para saber se tem ou não uma condição relacionada à presença de células tumorais. Então, ela tem uma sensibilidade e uma acurácia muito maior do que a própria tomografia, no sentido de determinação de metástase peritoneal ou de metástase até mesmo de carcinomatose dentro da cavidade peritoneal. Quanto aos aspectos do tratamento, nós vamos falar para vocês sobre as diretrizes na verdade, que existe uma rede mundial de compreensão nacional, na verdade, mundial, na verdade, de tratamento do câncer gástrico. Vou mostrar para vocês uma coisa nova, que é agora de 22 de junho de 2021,
que são as diretrizes atuais, muito recentes, né? Isso aqui sai atualizado a quase todo ano. Se vocês quiserem ter acesso, isso aqui é uma coisa interessante, até mesmo para que vocês passem para os seus pacientes. Aqui está um site muito interessante, que é o nccn.org/patients. Então, você entra e aqui você vai ter automaticamente atualizado todas as diretrizes de tratamento do câncer gástrico. É muito interessante até para a gente ter uma condição primária de condução para os nossos pacientes. Eu não sei se eu vou falar especificamente de cada parte desse estadiamento, eu vou deixar essa aula disponível para vocês, ela está gravada, obviamente, vocês podem ter acesso, e mais uma vez eu vou voltar aqui para que vocês possam entrar nesse site aqui, que vocês vão ter condição total de ter o controle disso aqui, nessa história toda. Então, para que vocês saibam, na verdade, hoje nós fazemos quase sempre o tratamento cirúrgico de uma maneira com tratamento neoadjuvante, né, que é o paciente que faz primeiro uma quimioterapia no pré-operatório, principalmente para tumores da cárdia, no sentido de fazer uma citorredução, e na sequência nós fazemos um tratamento cirúrgico, e depois ele vai para o tratamento complementar com a quimioterapia para fazer esse tratamento sequencial. É um tratamento quase sempre multidisciplinar e que não dá só simplesmente para se operar ou simplesmente para fazer quimioterapia ou radioterapia que seja, no sentido de avaliação desses pacientes. É muito importante uma equipe multidisciplinar no sentido de condução desses pacientes. Esse aqui também eu vou deixar para que vocês vejam essa condição do tratamento cirúrgico e tratamento não cirúrgico. Geralmente, os tratamentos não cirúrgicos geralmente são para tumores não ressecáveis, né? Lembrando que a cirurgia persiste como o tratamento principal, que é exatamente a retirada do tumor, a retirada, uma citorredução física, né? Nós estamos tirando aquela massa tumoral toda, podendo atingir níveis de cura expressivos em estágios iniciais da doença. Então, primeira coisa, diagnóstico precoce, pensar no câncer gástrico, pensar no câncer da cárdia, não simplesmente achar que uma disfagia num paciente obeso de 40 anos para cima possa ser relacionado a simplesmente uma doença do refluxo, ou quer que seja, até mesmo um hábito alimentar, uma dispepsia qualquer. Simplesmente não, esse paciente precisa ser melhor investigado, e principalmente atualmente através de uma endoscopia digestiva, que é muito fácil de se indicar hoje, até mesmo no Sistema Único de Saúde. Então, deve ser considerado como parte de qualquer plano de tratamento potencialmente curativo. Então, toda vez que nós temos uma perspectiva de cura, tratamento cirúrgico, está aqui, ó. Então, a cirurgia, toda vez que o paciente tiver uma perspectiva de cura, não deve se pensar duas vezes. O tratamento é cirúrgico, exatamente para fazer a citorredução, fazer a redução do volume desse tumor, para que minimizar o risco de disseminação de células tumorais ao longo desse período de disseminação da doença. Esse é um estudo muito interessante, que foi feito o tratamento, o resultado gástrico. Então, tem aqui 100 pacientes, 95%, que é 95% mesmo, porque são 100 pacientes, tinham doença em fase avançada. 5 pacientes com câncer em fase inicial. Olha só, esse aqui é um resultado de trabalho de serviço público. Vocês verem o tanto que é difícil fazer diagnóstico. De 100 pacientes com câncer que chegam para a cirurgia, 95% já estão em fase avançada, com prognóstico ruim. Se a gente colocar aqui, ó, desses 95, tinham 30 pacientes que eram ressecáveis para cura, com a sobrevida de 5 anos que está aqui, ó, T1, 90%, T2, 58%, T3, 50%, N1, 20%, N2, 10%. Então, à medida que está tendo evolução da doença, a probabilidade de sobrevida vai diminuindo. Desses 95%, só 10 aqui, ó, tinham tratamento paliativo cirúrgico, 30 foram inoperáveis, olha só. São pacientes que já chegam para nós, ser tratamento, e já chegam em condições de serem inoperados. E 20%, operação sem ressecção. O que é uma operação sem ressecção? É um paliativo. Aquele paciente que tem uma obstrução gástrica, do antro, por exemplo, se faz uma derivação, se faz uma gastroenteranastomose para ajudar a sobrevida desse paciente, ou para melhorar, nem ajudar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida desse paciente, ou faz uma gastrostomia num paciente com câncer de cárdia, para tentar melhorar o final de vida desse paciente e ter um pouco mais digno de vida nesse finalzinho de vida que ele está apresentando. Então, o diagnóstico precoce, principalmente em serviço público, ele é muito difícil de ser feito, por vários fatores, dentro a dificuldade do doente marcar uma consulta, dentro do doente não ter condição financeira de pegar um ônibus e ir para o hospital para fazer sua consulta, de fazer o seu
retorno, de voltar para fazer a endoscopia. Então, às vezes ele não tem condição financeira para fazer isso. E muitas vezes o serviço social do serviço público acaba não absorvendo esse paciente no sentido de dar essa condição para que ele possa fazer o tratamento. Então, esse tempo de espera, esse prolongamento, que muitas vezes já chega avançado, quando ele chega para nós, só 30 desses pacientes 95 que nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando numa situação dessa aqui, 30% dos pacientes têm uma condição de ser ressecável por cura, né, com uma taxa de mortalidade bem menor nos pacientes que têm uma doença menos avançada. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante nessa situação. O tratamento cirúrgico ainda de hospital público, que a gente está vendo, a gente sempre acaba operando muito mais tumores avançados, vocês já viram isso, pelo retardo que o doente chega para nós tratarmos. A gastrectomia paliativa nós fazemos sempre que possível. O que é sempre que possível? Desde que não tenha invasão vascular, ou que não tenha invasão estrutural, o pâncreas pegando a mesentérica, pegando a artéria esplênica, ou fazendo uma invasão que seja uma cirurgia de grande porte para pouco resultado, e isso acaba que nós fazemos muito mais cirurgias paliativas, que são ressecções higiênicas, no sentido de melhorar a qualidade de vida desse paciente no final da vida que ele está acontecendo. Havendo a possibilidade de fazer ressecções e fazer linfadenectomia, sempre é importante clipar os linfonodos e as estruturas adjacentes, exatamente para que se faça a pesquisa futura de recidiva de doença dentro da cavidade peritoneal. Tumores irressecáveis são tumores que vão diretamente para a quimioterapia e para a radioterapia, e todo o esquema de rádio e quimioterapia é feito por um protocolo, por um oncologista clínico, até que se haja uma melhora clínica desses pacientes. Obviamente, como tumores são irressecáveis, esses pacientes, eles têm uma sobrevida muito incerta e, geralmente, é uma sobrevida muito curta, em 5 anos. Quase sempre não passa de 10%. Tumores avançados pequenos, aí já muda de história. Nós já fazemos tumores que não são irressecáveis, são possíveis de ressecção. Ele faz uma quimio-radioterapia que nós chamamos de neoadjuvante. Qual é a diferença? Aqui em cima, quando o tumor é irressecável, ele só vai fazer quimio e rádio, para diminuir o tamanho do tumor, para parar um sangramento, para melhorar a qualidade de vida do paciente, para melhorar a deglutição, para ele engolir, comer e ter uma qualidade de vida melhor nesse final de tempo da sua vida. Aqui embaixo já é diferente. Mesmo um tumor avançado pequeno, fazendo a quimio e radioterapia, reduz o tamanho desse tumor, por ser pequeno, e aí sim nós vamos na sequência para fazer o tratamento cirúrgico ressectivo, e depois ele faz a complementação com quimio e radioterapia. A dissecção ampliada dos gânglios, a gente sempre faz, né? Essa aqui é a disposição dos gânglios, essa aqui é a parede anterior do estômago, pequena curvatura, grande curvatura, pilório e canal pilórico. Então, aqui a distribuição numérica, né? Mais em ordem de frequência de ocorrência de metástase ganglionar. Isso aqui eu vou deixar também para vocês. Isso aqui para-esofagiana, do fundo gástrico, da pequena curvatura, da grande curvatura, para-pilórica, né? Anterior à pequena curvatura e posterior à pequena curvatura. Tirando o estômago da frente, a gente tem todos os gânglios aqui perihepáticos, do tronco celíaco, né, paraórticos, que nós estamos vendo aqui todos, da região da mesentérica e da região periesplênica. Então, essa é a dissecção que nós fazemos quando nós fazemos esse tipo de lesão. Então, lesões do antro, nós temos aqui 2 tipos de linfadenectomia, que é retirar os gânglios para evitar a disseminação dos tumores. A R1, nós temos a tirada dos gânglios, que é parapilóricos, e os gânglios da pequena e da grande curvatura, que é não muito interessante, porque ela tem uma recidiva maior. Hoje, o que se tem preconizado sempre é fazer a ressecção com R2, que é o quê? Que são os cárdicos direitos, da artéria gástrica esquerda, do ramo da artéria hepática, do tronco celíaco, sai tudo junto, além dos, nós já colocamos da pequena curvatura, grande curvatura, suprapilóricos e intrapilóricos. Então, o R2 é o R1 mais esses aqui que eu estou mostrando para vocês, que são os cárdicos e essa condição. Então, se em alguma prova de residência perguntar o que é uma dissecção, o que é uma gastrectomia R2, é essa aqui. É uma ressecção gástrica, na verdade, no sentido de tentar fazer uma cura dos pacientes. Isso aqui não se faz em paliação, se faz no sentido de fazer uma ressecção curativa. Então, são pacientes que têm tumores pequenos, que fizeram uma radioterapia e uma quimioterapia pré-operatória e vêm para a cirurgia, ou a neoplasia precoce, e vão para esse tipo de ressecção, que inclui o R1 mais esses gânglios aqui que foram ressecados. Da mesma forma, está aqui, lesões do terço médio, que é do corpo do estômago, o R1 está aqui, só que amplia, porque pega
esse linfonodo aqui que nós estamos falando, que são os cardíacos direitos, né, cardíacos direito, e a R2 pega toda essa complementação, que é a mesma coisa que se faz quando se faz uma gastrectomia do fundo do estômago, que são tumores do fundo do estômago, onde se faz uma gastrectomia total. Então, todos esses gânglios são removidos, que é a chamada gastrectomia R2. O R, na verdade, é o nível de ressecção que tem ganglionar, linfonodal. Então, todos esses gânglios devem ser removidos na presença de um tumor, que existe uma perspectiva de cura no tratamento de lesões, da cárdia, do fundo do estômago, do corpo do estômago. Você quer uma imagem? Eu acho que não sei se é interessante. Fatores, os preditores de sobrevida, né, na verdade, a longo prazo para o câncer gástrico pacientes. Quando a gente coloca aqui pacientes submetidos à gastrectomia com linfadenectomia a D2 ou até D3, D3 é quando a gente coloca, quando eu mostrei para vocês ali R2 e R1, é o tipo de ressecção que a gente tem. Com linfonodos positivos, na patologia, período de 10 anos, a sobrevida foi de 13%. Olha como é ruim. Então, a presença de linfonodo comprometido em qualquer ressecção gástrica, a sobrevida é baixa. O volume do linfonodo foi fator de pior prognóstico na análise. Então, quanto maior o número, ou quanto maior o tamanho do linfonodo, pior o prognóstico dos pacientes. Por isso a importância de se fazer uma linfadenectomia para fazer um bom estadiamento desses pacientes, e por isso a necessidade de se fazer uma químio e uma rádio pré-operatória no sentido de destruir essas invasões linfonodais e eventualmente favorecer a sobrevida do paciente no pós-operatório. Então, nós estamos falando aqui que a proposta desse tipo de tratamento, a proposta hoje atual no tratamento do câncer gástrico, é uma terapia multimodal, neoadjuvante, né, que se baseia na promessa de impacto significativo na sobrevida, sem adicionar mortalidade operatória. Então, a gente precisa melhorar a sobrevida dos pacientes, no sentido de fazer uma químio e uma rádio no pré-operatório, sem piorar a mortalidade. Como? Diminuindo o tamanho do tumor, aumentando a taxa de ressecção, aumento do controle local, eliminar potenciais micrometástases e prolongar a sobrevida dos pacientes. Então, qual que é o objetivo da proposta atual? Qual que é a proposta atual no tratamento experimental? Qual que é a proposta atual no tratamento do câncer gástrico? É a terapia multimodal neoadjuvante. O que é isso? É fazer quimioterapia e radioterapia no pré-operatório. Com qual o objetivo? Melhorar a sobrevida dos pacientes sem piorar a mortalidade. Por quê? Porque eu vou diminuir o tamanho do tumor, eu vou aumentar a chance de ter uma ressecção na cirurgia, eu vou aumentar o controle local. O que é um controle local? É que eu consiga fazer um controle cirúrgico, eu consigo fazer uma abordagem completa daquela lesão, para não ficar lesão residual. Eliminar potenciais micrometástases que eu não estou vendo no meu olho nu, que eu estou operando, e que pode estar disseminando no sangue, e, consequentemente, com tudo isso, prolongar a sobrevida do paciente. Essa é a proposta atual. Essa, na verdade, é a razão que nós buscamos hoje no tratamento do câncer gástrico, no sentido de ter um tratamento multimodal neoadjuvante. Então, em resumo, para que a gente tenha uma história importante, que tenha diagnóstico precoce, se faça um adequado estadiamento do paciente, para aí sim se ter um adequado tratamento, com essa razão de um tratamento multimodal, que é o tratamento neoadjuvante, através de uma equipe multidisciplinar, onde nós teremos ali o cirurgião oncológico, o cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião geral, e junto com isso o oncologista clínico, no sentido de até mesmo um geneticista, de fazer um adequado estadiamento nesse tipo de lesão e propor o melhor tratamento para esse paciente. Lembrar que a quimioterapia não para de evoluir, né? A cada dia a gente tem novos tratamentos propostos para esse paciente, né? Obviamente, essa equipe multidisciplinar, a nossa proposta com tudo isso é melhorar o resultado final, que é a sobrevida do doente, né? E lembrar que no paciente idoso com câncer, a humanização do paciente, do atendimento, ela é primordial, não que no jovem não seja, obviamente da mesma forma. Então, essa relação médico-paciente, né, sem essa história de que você vai morrer, um câncer, nós vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, calma, vamos com muita calma, porque nem sempre que o idoso pode ser, o que é preconizado para o idoso, ele suporta o tratamento. Então, essa avaliação
tem que ser muito bem pensada, levando em consideração os avanços no atendimento do paciente oncológico, na tecnologia, também com a condição clínica do paciente que ele suporta ser feito. Então, por mais que seja um tumor pequeno, por mais que seja um tumor de invasão menor num paciente mais idoso, às vezes a condição clínica dele não permite um tratamento cirúrgico muito acentuado, no sentido de fazer uma grande ressecção, uma grande linfadenectomia, e nós provavelmente o doente poderia morrer até mesmo de uma complicação cirúrgica, e não da neoplasia propriamente dita, se fosse feito um tratamento paliativo, para que ele pudesse sobreviver aí por um período maior de vida, dentro das suas limitações clínicas, né, e físicas, do ponto de vista da sua senilidade. Então, essa era a minha mensagem, e lembrando para vocês que tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma, por isso, acreditem sempre no tratamento do doente com câncer, qualquer que seja a sua condição, principalmente os pacientes com câncer gástrico, levando sempre em consideração de que o diagnóstico precoce é tudo que nós precisamos para fazer os melhores resultados, ter a melhor perspectiva de tratamento e aumentar a sobrevida dos nossos pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigado, espero ter sido útil na formação de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é leonardoemilio@ufg.br. Estou à disposição de vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Professor, muito obrigada pela aula, a gente fica muito grato pelo aceite do convite, né? E se tivermos dúvidas, a gente envia por e-mail para o senhor e depois encaminha para o pessoal. Muito obrigada. Tá bom, obrigado a vocês.